Hoje eu vou ler para vocês a abertura desse livro aqui. Fernando Sabino, Clarice Lispector, Cartas Perto do Coração. Como eu falei no vídeo passado, é um livro que reúne as cartas trocadas entre o Fernando Sabino e a Clarice Lispector. É muito interessante porque aqui a gente pode perceber o processo de criação entre os dois. O que significava ser escritor naquele momento. Olha só, aqui atrás nós temos as fotos dos dois. Logo depois dessa abertura, é uma abertura curta, né, do Fernando Sabino dizendo como que se tornou amigo da Clarice Lispector, eu vou ler uma das crônicas que está naquele livro que eu mostrei também no vídeo passado, todas as crônicas da Clarice. Fiquem comigo. Na última fase da vida de Clarice, surgiram-lhe outras relações de amizade, mas a nossa foi das primeiras e das mais intensas, desde o início de sua carreira literária. Em janeiro de 1944, eu mal havia completado 20 anos e recebi em Belo Horizonte, onde ainda morava, o exemplar de um romance chamado Perto do Coração Selvagem, com uma dedicatória da autora, Clarice Lispector, que eu não sabia quem fosse. Também não sabia por recomendação de quem, talvez de Lúcio Cardoso. Fiquei deslumbrado com o livro. Rubem Braga conheceu Clarice em Nápoles durante a guerra. Mauri Gurgel Valente, seu marido, servia lá como diplomata. Quando ela retornou ao Brasil, Rubem nos apresentou um ao outro. Fiquei deslumbrado com ela. A partir de então, tivemos um convívio diário. Passávamos horas de conversa em nossos encontros marcados numa confeitaria da cidade, ou mesmo em minha casa, onde ela teve ocasião de conhecer, além de Helena, meus companheiros de Minas, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, mais tarde Hélio Pellegrino. E assim nos tornamos amigos, só não digo inseparáveis, porque outras viagens nos separaram, cada um para o seu lado. Mas a amizade continuou, através das cartas Perto do Coração, de 1946 a 1969, com uma frequência só interrompida quando nos encontrávamos ambos no Rio. Trocávamos ideias sobre tudo, submetíamos nossos trabalhos um ao outro, junto reformulávamos nossos valores e descobríamos o mundo, ébrios de mocidade. Era mais do que a paixão pela literatura, ou de um pelo outro, não formulada, que unia dois jovens perto do coração selvagem da vida. O que transparece em nossas cartas é uma espécie de pacto secreto entre nós dois, solidários ante o enigma que o futuro reservava para o nosso destino de escritores. Então é assim que o Fernando Sabino abre esse livro de trocas de cartas. E foram trocas que aconteceram, né, como ele mesmo disse, de 46 a 69, então são 22 anos de cartas. E certamente, né, não estão todas aqui, provavelmente, imagino eu, né, porque é fininho esse livro. Então, claramente são cartas escolhidas. E cartas que tratam mais do fazer literário mesmo, dessas discussões. No decorrer dos nossos vídeos eu vou lendo algumas cartas aqui, alguns fragmentos. Mas quando eu li esse pedacinho de texto, eu me lembrei que eu li Perto do Coração Selvagem com 15 anos. E eu lembro que eu adorei esse livro, né? Eu fiz para minha prova de literatura, né? Eu que escolhi ler esse livro. A gente podia escolher entre Perto do Coração Selvagem e A Metamorfose de Kafka. Eu li os dois. E a prova eu fiz sobre Perto do Coração Selvagem. E foi curioso porque muitos anos depois, em 2017, eu li de novo Perto do Coração Selvagem. E eu não entendi absolutamente nada desse livro. Não tenho a mínima vergonha de dizer isso. Porque, lendo a biografia da Clarice, ela mesma disse que tem livros que alcançam, né, pessoas, que alcançam adolescentes e
e não alcançam, né, pessoas mais maduras. Então, isso me deixou muito confortável. Mas lendo isso aqui me deu vontade de rever Perto do Coração Selvagem. Provavelmente é um livro que eu vou ler de novo. E aí vai ser a terceira vez. Vamos ver se eu pego, né, essa coisa, né, perto do coração selvagem da vida. Muito bom. Agora, como o Fernando Sabino ele menciona o Rubem Braga aqui, eu escolhi uma crônica que a Clarice vai mencionar, o Rubem Braga. Outro autor também muito interessante, talvez eu faça alguma leitura dele aqui, é o Lúcio Cardoso, que teve um significado muito importante na vida da Clarice Lispector. Então agora eu leio para vocês a crônica da Clarice, em que ela menciona o Rubem Braga e que ela não está feliz com o resultado que ela está tendo em ser cronista. Essa crônica, o nome dela é Ser Cronista, e foi escrita em 22 de junho de 1968. É uma crônica curta, então eu acredito que eu posso ler para vocês também. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica, mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me a não ter medo. Disse: escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu, e todos os seus leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices. As que escrevi, e imagino quantas, foi sem perceber. E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco daqui, em breve, de publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei. Basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo o mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que então viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa. Nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. E acho mesmo que vou ter que conversar com Rubem Braga, porque sozinha não consegui entender.